Olá, boa tarde a todos. Eu sou Michele, trabalhadora do Grêmio Espírita Perseverança e Caridade. Estamos aqui hoje, mais uma tarde, para o nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, que acontece de forma sequenciada todos os domingos no canal do GEPEC. Esse estudo fica gravado para quem ainda não teve a oportunidade de acompanhar. É só retornar aos estudos anteriores para poder dar sequência junto com a gente. Nós já estamos no capítulo 21, comecinho do capítulo 21. Mas antes de iniciarmos o nosso estudo dessa tarde, vamos fazer uma oração. Quem assim o desejar, pegue sua água para frutificar e vamos nos aquietar nossa mente, aquietar nossa respiração, sintonizando com o Mestre Jesus e com os benfeitores espirituais que tão amorosamente prepararam os trabalhos dessa tarde no plano maior, para que nos intuam, para que nossas palavras possam ter um fim útil, possam tocar nos corações aqui presentes, que estejam nos escutando agora ou no futuro, e que possamos ter um momento abençoado. Que assim seja. Bem, meus irmãos, hoje nós vamos dar continuidade ao capítulo 21. Começou na semana passada, nós estamos no item 4. Esse capítulo 21, o título é Haverá falsos cristos e falsos profetas. E ele fala basicamente sobre a missão dos profetas, sobre os falsos profetas, dos 8 itens que tem no capítulo 21. 6 são sobre os falsos profetas, mas a gente só consegue conhecer bem, né, se uma coisa é verdadeira ou falsa, conhecendo o seu conceito. E é isso que a gente vai estudar um pouco aqui hoje, que é a missão dos profetas. É um estudo um pouco mais detalhado, um pouco, digamos assim, mais técnico, mas é um estudo que é importante para que a gente dê seguimento a esse capítulo no conhecimento do que seriam esses falsos profetas que é citado aqui. Então, o nosso item hoje é a missão dos profetas. É bem curtinho, apenas um parágrafo, então eu acho que vale a pena a gente ler, trazer o item aqui na íntegra. Atribui-se comumente aos profetas, nos diz Kardec, o dom de adivinhar o futuro, de sorte que as palavras profecia e predição não se tornaram sinônimos, se tornaram sinônimos. No sentido evangélico, o vocábulo profeta tem mais extensa significação. Disse de todo enviado de Deus com a missão de instruir os homens e de lhes revelar as coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual. Pode, pois, um homem ser profeta sem fazer predições. Aquela era a ideia dos judeus ao tempo de Jesus. Daí vem que, quando o levaram à presença do sumo sacerdote Caifás, os escribas e anciãos se reuniram, cuspiram no rosto de Jesus, deram socos e bofetadas, dizendo: Cristo profetiza para nós e dize quem foi que te bateu. Entretanto, deu-se o caso de haver profetas que tiveram a presciência do futuro, quer por intuição, quer por providencial revelação, a fim de se transmitirem avisos aos homens. Tendo-se realizado os acontecimentos preditos, o dom de predizer o futuro foi considerado como um dos atributos da qualidade de profeta. E no nosso título já tem, né, missão dos profetas. O que seria missão? Seria um encargo, uma incumbência, um propósito. No capítulo anterior, capítulo 20, Kardec traz missão dos espíritas. Então, qual é o objetivo? É um dever, uma obrigação a executar. E Kardec começa o nosso item dizendo: atribui-se comumente aos profetas o dom de adivinhar o futuro. De sorte que a palavra profecia e predição se tornaram sinônimos. E o que seria, né, uma profecia, uma predição? Né? A profecia é um relato no qual a pessoa se afirma os fatos que irão acontecer no futuro. Normalmente, as profecias dão um caráter de manifestação divina. A Bíblia ela diz que a profecia é uma mensagem vinda de Deus. O profeta ele recebe essa mensagem e transmite às outras pessoas. E é uma revelação que serve para ensinar sobre Deus e seu relacionamento com a humanidade, para confrontar, expor o erro e chamar a reparação, para alertar sobre algum perigo de se continuar no erro, para guiar
né, orientar as pessoas sobre o que deveriam fazer e para prever acontecimentos futuros. Essa é a definição teológica da profecia. Né? E agora, o mais complexo, que seria a definição de profeta, né, que é o escopo de todo o nosso capítulo 21. Né? Na verdade, como eu já disse aqui, o capítulo ele fala a maior parte dos itens sobre o falso profeta, mas a gente vai se deter mais a miúde hoje na definição de profeta, para que então os próximos colegas possam desenvolver mais sobre a questão do falso profeta. E em latim, né, profeta, ele quer dizer intérprete ou porta-voz, né, especialmente dos deuses, um porta-voz, um pregador inspirado, né, pró quer dizer à frente, mais adiante, e para em nome de, então, ou seja, alguém que fala em nome de outra pessoa, em nome de alguma divindade, o que iria acontecer mais adiante. Já em hebraico, profeta, ele é chamado de Nabi, né? No Velho Testamento, para os hebreus, o profeta é sempre aquele que transmitia ao povo a vontade e as instruções de Deus. Né? Então, assim, na palavra Nabi, como está descrito no Deuteronômio 18:18, está escrito assim: eis, lhe suscitarei um profeta do meio de seus irmãos, como tu, e porei as minhas bocas, disse Deus, as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Então, assim, para os hebreus, Nabi, o profeta, significava, né, aquele que era a boca de Deus, aquele que fala em nome de Deus. Né? Na Bíblia, no Antigo Testamento, nós temos os 4 profetas maiores, né? E os 12 profetas menores, que os profetas maiores seriam Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel, que na verdade não tem a ver com seus feitos, mas sim com a extensão dos seus escritos. E no Novo Testamento, né, existem também alguns profetas citados, como, por exemplo, Ana, que seria aquela judia idosa que profetizou sobre Jesus no Templo de Jerusalém, Barnabé, companheiro de Paulo, Simeão, que abençoa Jesus ainda bebê no templo. Né? Em Boa Nova a gente tem um capítulo belíssimo sobre essa passagem de Simeão, o encontro de Simeão com Jesus. João Batista, né? Ágabo, para quem não lembra, Ágabo, ele profetizou, ele encontra com Paulo, e ele pega o cinto de Paulo, amarra a mão, amarra os pés, como simbolizando a prisão de Paulo em Jerusalém. Né? E Paulo responde que estaria preparado para assumir, entende aquilo como uma profecia, né? Que muitas vezes os profetas usavam esse artimanha, artimanha no caso assim, usavam essa técnica, né? Para poder simular, representar o que iria acontecer. Alguns teólogos acham que Jesus, nos vendilhões do templo, né, ao quebrar, ao pegar aquele chicote, ele estaria, na verdade, realizando também essa técnica, né, de profetizar através de uma encenação para representar ali uma profecia. Ainda o próprio João é considerado um profeta, e as 2 testemunhas, né, os 2 profetas de Deus que João vê na ilha de Patmos, descritos no livro do Apocalipse. São os profetas descritos no Novo Testamento. E o fato de falar o que iria acontecer mais adiante seria uma forma que que o profeta tinha na época de se fazer acreditar. Porque ele falava e para demonstrar sua autoridade, ele falava em nome de Deus, ele dizia algo que iria acontecer para que as pessoas vissem que realmente aconteceu e pudessem acreditar na sua mensagem. Mas agora que a gente trouxe essa visão da Bíblia, vamos trazer um pouco, né, o que é o objetivo principal, o escopo do nosso estudo aqui. A gente vai trazer para a doutrina espírita qual seria o conceito, né, de profeta. E no Livro dos Espíritos, na questão 622, Kardec pergunta: Deus deu a alguns homens a missão de revelar sua lei? E os espíritos nos respondem: sim, certamente. Em todos os tempos houve homens que receberam essa missão. São espíritos superiores, encarnados com o fim de fazer progredir
à humanidade. Então, assim, o que é que eles trazem? E ainda, na 624, Kardec pergunta, né, qual é o caráter do verdadeiro profeta? E os espíritos nos respondem: o verdadeiro profeta é um homem de bem inspirado por Deus. Podemos reconhecê-lo por suas palavras e por suas ações. Essa resposta aqui ela é fundamental para a gente entender como reconhecer o verdadeiro profeta, né? Porque os espíritos nos dizem: podemos reconhecê-lo por suas palavras e por suas ações. Então, só palavras não vão querer dizer muita coisa. É importante que a gente também observe as ações, as virtudes do verdadeiro profeta. E segue os espíritos nos dizendo: Deus não se serve da boca do mentiroso para ensinar a verdade. Né? Então, assim, em primeiro lugar, os espíritos eles colocam, né, o profeta como espíritos superiores. Eles tomam como missão vir à Terra para instruir outros espíritos, nós, no caso, encarnados, espíritos inferiores. Né? É interessante que aqui na resposta dos espíritos ele coloca: são espíritos superiores encarnados com o fim de fazer progredir a humanidade. Eles não colocam reencarnam, porque possivelmente esses espíritos eles não têm mais a necessidade, em sendo espíritos superiores, de reencarnação. Eles encarnam em missão. E qual seria essa missão? Né? Ajudar no nosso desenvolvimento, na nossa evolução espiritual, geralmente com o objetivo de fazer a humanidade evoluir. E é isso que Kardec diz, né, no nosso texto: disse de todo enviado de Deus com a missão de instruir os homens e de lhes revelar as coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual. Pode, pois, um homem ser profeta sem fazer predições. Então, a predição, a profecia, não necessariamente é uma coisa que é obrigatória para o profeta. Né? Então, os espíritos eles dão ênfase sobre o valor das ações desses espíritos, não apenas das palavras. E Kardec ainda destaca sobre a importância das suas virtudes. Então, ou seja, esses espíritos eles sempre nos revelam alguma coisa, seja Moisés trazendo a primeira revelação com o monoteísmo, um Deus único. Revelar aqui não é no sentido de eu pegar este livro e transmitir para vocês o que esse livro me revelou. Não. Essa revelação é algo superior, algo divino, algo que vem além dos conhecimentos que até então estavam vigentes na nossa realidade. Por isso se chama revelação. E Moisés nos traz a primeira revelação com Deus único, e em seguida Jesus nos traz a segunda revelação com a ideia de um Deus Pai, um Deus amoroso, trazendo para nós a lei de amor. E, enfim, a doutrina espírita com a terceira revelação, que nos revela a comunicação com o mundo espiritual e traz Deus como a inteligência suprema, como a causa primária de todas as coisas. E ao longo do tempo existiram outros reveladores, outros profetas, como Sócrates, Buda, Confúcio. Cita Emmanuel na questão 78 do livro O Consolador. Ele traz esses seres mais evoluídos como sendo profetas ao longo do tempo, trazendo, revelando para a gente verdades espirituais e fazendo a humanidade evoluir. E aqui nesta questão, deixa eu ver se eu acho ela aqui, na questão 78, Emmanuel, no livro Consolador, diz: devemos considerar como profetas somente aqueles a quem se referem as páginas da Bíblia? É a questão que é perguntada para Emmanuel. E é a resposta de Emmanuel. Além dos ensinamentos legados por um Elias ou Jeremias, temos de convir que numerosos missionários do plano superior precederam a vinda do Cristo, distribuindo no mundo o pão espiritual de suas verdades eternas. Um Sakyamuni, ou seja, Buda na Índia, né? Buda Sakyamuni, também conhecido como Buda Gautama, né? Que viveu na Índia. Um Confúcio, que era um famoso filósofo chinês.
e um Sócrates, o filósofo grego, né? Dizendo que eles foram igualmente profetas do Senhor, trabalhando pelo progresso religioso do mundo, né? Foram igualmente profetas do Senhor, segue Emmanuel, na gloriosa preparação dos seus caminhos, se desenvolveram a ação distante do ambiente dos costumes israelitas, pautaram a missão no mesmo plano universalista em que as tribos de Israel foram chamadas a trabalhar, mais particularmente pelo progresso religioso do mundo. E Emmanuel ainda ressalta na sequência do livro, no próprio livro Consolador, a diferença entre sacerdote e profeta, né? Ressaltando que os profetas eles não se prendiam, né, às convenções sociais, aos interesses econômicos que muitas vezes faziam parte desse sacerdote organizado. E na questão 279, né, é perguntado para Emmanuel, os profetas hebraicos representavam o papel de sacerdote dos crentes da lei? E Emmanuel responde, em todos os tempos houve a mais funda diferença entre o sacerdócio e o profetismo. Os antigos profetas de Israel nunca se caracterizaram por qualquer expressão de servilismo às convenções sociais e aos interesses econômicos, tão ao gosto do sacerdócio organizado em todas as eras e lugares, extremamente dedicados ao esforço próprio. Não viviam do altar de sua fé, mas do trabalho edificante. Eis como a gente precisa reconhecer o verdadeiro profeta, né? Fosse na indumentária dos escravos oprimidos ou no isolamento do deserto, que as suas aspirações religiosas sabiam povoar de um santo dinamismo construtivo. E Kardec, ainda na Viagem Espírita, ele nos diz sobre o verdadeiro profeta, que o verdadeiro profeta é um enviado de Deus para divertir ou esclarecer a humanidade. Ora, um enviado de Deus só pode ser um espírito superior e como um homem de bem. Será reconhecido por seus atos, que trarão o cunho de sua superioridade, e pelas grandes coisas que realizará para o bem e que revelarão sua missão, sobretudo às gerações futuras, pois que, conduzido muitas vezes sem o saber por uma força superior, quase sempre se ignora a si mesmo. Não será, pois, ele que atribuirá essa qualidade. São os homens que o reconhecerão como tal, mas as mais das vezes após a sua morte. Né? E ainda na questão 624, os espíritos esclarecem, né, que muitas vezes há dúvida entre distinguir um grande médium de um profeta, né? E Kardec, ele nos esclarece e orienta sobre isso, né? Suponhamos agora que um homem dotado de grande força mediúnica ou magnética queira atribuir-se o título de profeta ou de Cristo. Fará prodígios a ponto de seduzir os próprios eleitos, isto é, alguns homens bons e de boa fé. Aqueles terá aparência, mas lhe terá virtudes. Aí está a verdadeira pedra de toque, ou seja, como a gente distinguir o verdadeiro profeta, né, por suas virtudes. No livro dos médios, Kardec, quando ele define, né, alguns tipos de médium, ele nos diz no item 184, médiuns de pressentimento são pessoas que, em dadas circunstâncias, têm uma intuição vaga de coisas vulgares que ocorrerão no futuro. E ele coloca como médiuns proféticos. Seria uma variedade dos médiuns inspirados ou de pressentimentos. Recebem, permitindo Deus, com mais precisão que os médiuns de pressentimentos, a revelação de futuras coisas de interesse geral e são incumbidos de dá-las a conhecer aos homens para a instrução destes, de onde a gente pode tirar como lição que nem todo médium de pressentimento, né, de vidência, é um profeta. Mas que todo profeta é um médium, porque ele tem aquela visão, ele tem aquela intuição, aquela inspiração do alto, né? Ele é um médium. Mas ele tem, além disso, as suas virtudes, as suas boas ações, o fato de ser um espírito superior. Né? E Emmanuel ainda nos esclarece sobre os profetas da atualidade, né? Quando ele foi interrogado, né, se os profetas do Cristo ainda hoje voltam à esfera material. Emmanuel nos responde que em tempo algum nós deixamos de receber a cooperação dos enviados do Senhor. Diz Emmanuel, os profetas de Jesus
isto é, as poderosas organizações espirituais dos planos superiores, têm estado convosco incessantemente, impulsionando-vos à evolução em todos os sentidos, multiplicando as vossas possibilidades de êxito nas experiências difíceis e dolorosas. O amor de Jesus, diz Emmanuel, é a seiva divina que lhes alimenta a fibra de trabalho e realização. E sob as suas bênçãos generosas, as grandes almas solitárias atravessam o mundo, distribuindo a luz do Senhor pelas estradas sombrias. E eu trouxe um texto para a gente encerrar, né, que chama-se do livro Levantar e Seguir, Emmanuel, Falsos Profetas. Nos diz Emmanuel, falso profeta não é somente aquele que perturba o serviço da fé religiosa. Sempre que negamos a execução fiel dos nossos deveres, somos mistificadores diante da lei divina que nos emprestou os dons da terra em favor do aprimoramento de nós mesmos. Na maledicência, somos falsos profetas da fraternidade. Na discórdia, somos mistificadores da paz. Na preguiça, somos charlatães do trabalho. Na indiferença, somos inimigos do dever. Toda vez que olvidamos as nossas obrigações de solidariedade para com os nossos semelhantes, que prejudicamos o serviço que nos cabe atender, que fugimos aos nossos testemunhos de humildade, que oprimimos as criaturas inferiores, somos falsos profetas do ideal superior que abraçamos com Cristo. A terra é nossa escola, o lar é nosso templo, o próximo é nosso irmão, a luta é o nosso aprendizado, a natureza é o livro sublime da vida. Não nos esqueçamos assim de que um dia seremos chamados à prestação de conta dos talentos e dos favores que hoje desfrutamos, para resgatar o dia de ontem e santificar o dia de amanhã. Emmanuel. Bem, meus irmãos, então estamos encerrando por aqui mais um estudo do nosso Evangelho e, como sempre, vamos finalizar com uma oração. Vamos novamente fechar os olhos, quem assim o desejar, sintonizando com o Mestre Jesus e com os benfeitores espirituais do GEPEC, que tão amorosamente prepararam os trabalhos dessa tarde no plano maior. Vamos aproveitar este momento para fazer uma vibração por todos os trabalhadores e dirigentes do GEPEC, por todos os nossos familiares, todos os nossos amigos, as pessoas que trabalham e convivem conosco. Vamos fazer uma vibração por nossa cidade, por nosso país, por nosso planeta, para que todos nós possamos ter uma semana produtiva, uma semana abençoada, uma semana de paz, possamos ter saúde, possamos ter tudo o que mais estejamos precisando neste momento. Peçamos com fé, com confiança, com o coração entregue a Deus, para que tudo o que mais necessitamos nos seja ofertado. Que assim seja. Muita paz.